Obrigado, professor Saulo. Vamos chamar aqui o professor Dr. Mário Simin para entrar no bate-papo com a gente aqui. Professor Saulo, se o senhor quiser deixar o endereço do seu Instagram para a turma que está aqui no YouTube, é legal. Professor Mário, tudo bem? Bom dia, me escutam bem? Bem, muito bem. Então vamos lá, né? Bom dia, Renê. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia a Da todos. Federal de Pernambuco para a Federal do Ceará. Professor Mário, o senhor pode começar a sua apresentação. Seja super bem-vindo. Você tem um espaço de fala aí de aproximadamente 40 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas espero que a sua palestra seja maravilhosa, como foi a anterior. Não lembro da edição do café, mas foi muito boa também. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? Tá aparecendo? Positivo, professor. Tá sim. Tá. Tá no... Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do Renê, do Felipe Catunda, né? Para estar falando aqui nesse evento, parabenizar o CREF, né, desse evento que é tão necessário, e fico até muito feliz, porque, na realidade, é um evento que está sendo construído e que a gente está vendo aqui pelos comentários que é uma necessidade, né? Fico feliz também porque tem vários amigos aí, né? O Felipe Catunda, um grande amigo, falou, o Saulo, grande amigo, também falou. Vi que ele está bem mais velho que eu, tá com muito cabelo branco, muita barba branca, então ele está mais velho que eu. Ainda tem o Keegan, que é um grande amigo que eu fiz aí, e ainda o Childerico, são pessoas que eu conheço, então fiquei muito feliz aí com essa configuração, né? Então, para começar aqui a falar um pouquinho, né? E aí fazendo só uma audiodescrição de quem eu sou, né? Meu nome é Mário Simin, eu tenho cabelos pretos, olhos castanhos, eu estou com uma blusa, como eu sou daltônico, eu acho que ela é azul, mas em um fundo desfocado branco, tá? E aí eu fiquei com a função de falar um pouquinho sobre como adaptar os meus treinos para pessoas com deficiência, do ponto de vista de uma pergunta, né? Os colegas já falaram várias questões aí que eu vou abordar, mas eu vou tentar amarrar algumas coisas que já foram faladas, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, e em muitos momentos, aí pegando essa fala agora do Luiz Felipe, né? Em muitos momentos a gente precisa de mais oportunidades, e novamente agradeço ao CREF por essa oportunidade, de falar sobre isso. Porque quando a gente tem uma oportunidade, a gente nunca consegue chegar na especificidade, a gente fica no generalista, porque muitas pessoas ainda não sabem isso geral, como foi, por exemplo, a palestra do Felipe, né? Então, rapidamente, eu vou só me apresentar aqui. Então, eu moro hoje em dia no Ceará, mas eu fiz minha formação toda em Minas, né? Então, sou graduado em Educação Física, fiz especialização em esportes e atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência. Depois fui fazer meu mestrado em Educação Física e terminei meu doutorado em Ciências do Esporte lá no UFMG. Então, hoje em dia, eu sou docente lá no IEFES, na Universidade Federal do Ceará. Também sou docente de um programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade, no qual a gente recebe tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física, e isso é legal, porque isso acrescenta a fala do Saulo da questão da equipe multidisciplinar. Eu coordeno um grupo de estudos, que é o grupo de estudos em educação física e desporto adaptado, né? Que é vinculado ao UFC. E, assim, das minhas experiências, a minha experiência maior é com futebol computado. Na área do esporte adaptado, na realidade, eu fiz 20 anos que eu estou nessa área, e no futebol computado 20. Mas já trabalhei com outras modalidades, em especial rugby e brincadeira de rodas. Foi lá que eu conheci o Saulo, até em 2016 ou 2015, não lembro. E eu trabalhei nos Jogos Paralímpicos também como coordenador lá no futebol de cegos, né? Então, eu também tenho essas experiências aí. E aí, qual que é o objetivo? O que eu quero falar hoje, né? Eu queria que
ao final da palestra, assim, as pessoas conseguissem compreender os aspectos necessários para adaptar os treinamentos. E aí eu já faço uma ressalva que, novamente, a gente tem uma dificuldade de trazer questões específicas quando a gente aborda essas temáticas, uma vez que a gente precisa, às vezes, falar do básico e o óbvio, às vezes, precisa ser dito. E eu falo muito que, na minha fala, né, na minha fala de hoje, eu vou dar algumas dicas, né, mas não é nem dicas, né, eu vou trazer alguns contextos para a gente pensar nessas adaptações, mas, de novo, a gente precisa de momentos e mais momentos a respeito disso, né? Eu não tenho, nessa minha fala, uma pretensão de trazer uma receita de bolo, apesar de eu ter dito a palavra dicas. Não é receita de bolo, na realidade são algumas considerações que são feitas de uma maneira geral para que a gente trabalhe com esse público de uma maneira adequada, né, e que valorizasse, né, todas essas pessoas, igual o Felipe veio trazendo lá na sua palestra. Bom, então, para começar, sempre, e eu vejo essa pergunta muito no dia a dia, ali, enquanto professor, na academia que eu vou treinar, eu sempre vejo isso. Tem um aluno, um cliente com deficiência, como que eu lido com essa situação? E, basicamente, as pessoas elas passam por 5 momentos para lidar com essa situação. O primeiro momento é o momento da incerteza. Eu não sei o que fazer. Muitos alunos viram para mim e até falam, não, tem que estudar muito para trabalhar nessa área, né? E a minha resposta é sempre assim, você tem que estudar muito para trabalhar em qualquer área, não é só nessa área, né? Então, a incerteza, ela fica ali da pessoa não saber como tratar, isso o Felipe Catunda falou hoje, eu não sei como eu falo com essa pessoa, qual que é a nomenclatura correta, depois eu não sei como avaliar, o que eu faço, se existe protocolo. E aí a gente começa a passar por um momento, quando isso começa a ficar contínuo, isso vai ser contínuo nas academias, nas escolas, em todos os ambientes que a educação física pode trabalhar, que é o momento do despertar. Então, agora eu começo a ver aquela pessoa com deficiência, todo dia na academia, apertando o botão para que eu vá lá dar alguma orientação, ou me contratando como um personal. De alguma maneira, isso vai despertar em mim a necessidade e a curiosidade de saber o que está acontecendo. Esse despertar é essencial para que eu possa compreender e para que eu possa avançar nesse jogo que eu estou falando aí. Então, esse momento do despertar é um momento que, assim, olha, eu tive a incerteza, não sei o que fazer, vou procurar informação. E aí eu começo a procurar informações sobre isso. E aí, assim, é algo que muitas pessoas costumam falar comigo, assim, professor, não tem informação suficiente sobre determinada condição. Na realidade, existe essa informação. Muitas vezes, essa informação ela está em artigos em inglês, muitas vezes as informações estão em livros específicos, mas hoje em dia a gente tem essa informação. Então, nesse momento do despertar, a gente começa a procurar essas informações e vai para um momento de compreender. O momento que eu compreendo, eu começo a entender alguns comportamentos, eu começo a entender algumas questões. Por exemplo, eu começo a entender que se eu tenho uma pessoa, igual o professor Saulo falou, com uma lesão medular acima de T6, provavelmente o ambiente da academia, se ele estiver muito frio, com ar-condicionado muito baixo, vai impactar na prática do exercício dessa pessoa. Porque essa pessoa já não tem o processo de termorregulação funcionando da maneira adequada. Então, eu começo a compreender essas nuances, esses pormenores da atividade. E aí eu começo já a saber, que é o quarto passo. E aí, quando eu já sei como eu já conheço o aluno, eu vou antecipar alguns potenciais problemas, como, por exemplo, eu estou em uma academia em que o horário é aquele horário de pico, que tem muitas pessoas, e eu vou receber, por exemplo, um aluno cego. Eu sei que esse aluno,
vai ter uma dificuldade, talvez, de deslocamento se as pessoas da academia deixarem os pesos espalhados, os implementos espalhados. Então, eu vou antecipar isso. Vou antecipar isso como? Já passando na academia para ver se tem algo fora do lugar, já observando quando ele chegar qual que vai ser o caminho que eu vou fazer com ele, para ele já se direcionar para os equipamentos ou para as atividades. Então, eu começo a pensar em toda essa estrutura. E aí eu chego no último passo, que é um passo que eu falo que nesse modelo é um passo de certeza, porque ele já sabe das dificuldades, já sabe trabalhar com aquela pessoa, contudo, é uma incerteza. Porque se chegar uma outra pessoa, vamos supor, com uma lesão medular na mesma altura, C5, que fisiologicamente teriam as mesmas características, essa pessoa já vai ser diferente. Porque existem outras questões envolvidas, como, por exemplo, questões psicoafetivas, né? Questões de como foi a reabilitação dessa pessoa, do nível de aceitação dessa pessoa para aquela condição. Então, ele tem uma certeza que vai gerar uma outra incerteza. Então, ele passa por esse ciclo ali, e isso vai sendo, a cada momento que ele passa por isso, ele vai se desenvolvendo. Para se desenvolver, eu costumo usar que a gente tem que ter os parâmetros para a gente saber também por que esse grupo está participando. Então, se a gente observar, isso aí é um infográfico de um artigo que está disponível aí ao lado pelo QR Code, que é um artigo que ele traz muitas questões sobre a pessoa com deficiência, e aí, na realidade, ele fala que ele traz a terminologia pessoas que vivem com deficiência, dos ganhos que a atividade física pode promover. E aí, atividade física de uma maneira geral, mas se a gente pensar também no exercício físico. Então, se a gente olhar para isso aí, eu sei que tem inglês e eu vou trazer algumas informações. Nós temos, basicamente, na parte de baixo aqui, os principais benefícios que a atividade física e que o exercício físico podem trazer. Então, melhoria cardiovascular, melhoria do bem-estar e da saúde mental, melhoria musculoesquelética, diminuição de risco de fatores de risco secundários, que isso está tudo envolvido com a pessoa com deficiência. Então, quando eu penso na pessoa com deficiência, eu estou pensando ali em um grupo que ele, por mais que exista essa incerteza inicial, ele é um grupo que ele vai ter muitos benefícios ao longo do seu desenvolvimento, se eu fizer algo adequado. Então, isso também já é uma justificativa para a realização dessas pessoas, para que essas pessoas possam estar envolvidas com o exercício físico de uma maneira geral. E aí, como que eu penso o exercício físico? E eu gosto sempre de trazer isso, porque, para mim, essa teoria é essencial, a teoria do constrangimento, que a gente tem uma inter-relação entre indivíduo, ambiente e tarefa. Essa inter-relação, pessoal, ela é algo que deve ser pensado em todas as atividades que nós vamos fazer. Quando eu vejo a pessoa com deficiência, isso é algo que é essencial. E é essencial por quê? Porque em muitos momentos eu tenho um indivíduo com deficiência ou com alguma condição e que ele vai apresentar características específicas. Essas características específicas, no ambiente de academia, elas podem ou enfatizar a prática ou criar barreiras para a prática. E também eu tenho que pensar no exercício, que é a tarefa especificamente. Então, quando eu coloco esse slide, que eu coloco ali, quando eu penso no indivíduo, e eu vou falar especificamente de cada uma dessas áreas, é isso que, na minha concepção, devem ser as adaptações para o treinamento, muito mais do que se faz exercício X ou Y, isso é um passo ali que vai ser complementar. Nós temos que, quando eu falo do indivíduo, eu tenho que considerar a intensidade, volume dos exercícios, quando eu penso no ambiente, nos espaços, nos equipamentos, e quando eu falo da tarefa, eu estou falando justamente do meio de execução, da forma, do objetivo dessa execução. Então, a minha proposta aqui é falar um pouquinho de cada uma dessas questões, ali para ver se a gente consegue avançar com isso. Então, o primeiro ponto, né, dessa tríade aí, dessa inter-relação, é falar da pessoa com deficiência.
E aí, quando eu falo da pessoa com deficiência, o Felipe já veio trazendo o conceito, isso é essencial, mas eu tenho que entender a condição de deficiência daquela pessoa. Primeiro, essa condição é congênita ou adquirida? O que é uma condição congênita? A pessoa nasceu com essa condição. O que é uma condição adquirida? Ela adquiriu essa condição ao longo dos anos, por algum motivo. Isso faz sentido porque quando eu vejo uma pessoa com condição congênita, as adaptações internas que ela vai ter que realizar para os exercícios, elas ocorreram desde sempre. Então, muitas das vezes, a pessoa já tem a experiência e ela já vai chegar para mim como professor, como personal, como treinador, e falar assim, olha, eu faço dessa maneira porque eu criei essa adaptação. Quando a condição é adquirida, ela muitas vezes, a gente tem um processo de iniciação esportivo, iniciação ao treinamento, que ele é condensado, só que ele também é rápido, porque não dá tempo da pessoa ficar aprendendo muito, então ela já tem que criar essa adaptação. Então, essa é uma diferença dessas duas condições, eu tenho que saber isso. Tem que saber se aquela condição é progressiva, ou seja, ao longo dos anos, essa condição vai ficando pior, se ela é regressiva, ou seja, progressiva, se ela vai aumentando. Por exemplo, eu pego uma pessoa com uma deficiência visual, progressivamente ela vai reduzindo o campo de visão dela por uma condição. Isso, ela progressivamente, ela está tendo uma condição de menor visão. Regressiva é se ela tinha uma condição e se ao longo dos anos ela também vai perdendo, mas aí mais voltado para a questão da força. Então, eu pego uma pessoa com distrofia muscular, ela vai perdendo toda a condição dela de força. Se essa questão é instável, ou seja, eu tenho uma condição que é instável, apesar de todas as considerações fisiológicas, psicológicas, mecânicas que possam existir do movimento, aquela é uma condição instável. Por exemplo, no caso de uma amputação. E a gente tem também, e não é muito o foco da gente trabalhar com as pessoas que têm uma condição temporária, então uma pessoa que quebrou a perna, uma pessoa que está ali com algum problema, por exemplo, um ligamento que ele operou, isso muitas vezes a gente trabalha assim, mas do ponto de vista da permanência dessa condição de deficiência, que é aquilo que faz que essa pessoa vai ter aquela condição, né? E logicamente, igual o Felipe veio falando, não tem como ele portar isso, ele, na realidade ele vai ter essa condição, então acaba sendo uma condição permanente. Olhando para a pessoa também, eu tenho que saber o que ela tem, qual que é a condição de deficiência que ela tem. A condição de deficiência que ela tem, ela pode ser proveniente de um problema no sistema muscular, no sistema nervoso, no sistema articular, ósseo, então aí a gente tem a configuração de uma condição físico-motora, mas também de uma condição intelectual, de uma condição que hoje em dia, que são as condições de neurodesenvolvimento, então são as pessoas que têm essa condição envolvida, ou até de questões sensoriais, por exemplo, a visão, a audição. Quando eu sei qual é o tipo de deficiência dessa pessoa, eu já consigo buscar informações. Em especial, quando eu falo das pessoas com deficiência, por exemplo, físico-motora, se eu não souber qual sistema está diretamente ligado, eu posso errar na minha prescrição. Então, essa é um cuidado que nós temos que ter. Pensar no nível de comprometimento. Então, uma condição de deficiência, ela pode impactar de diferentes maneiras a funcionalidade dessa pessoa. Então, esse nível de comprometimento também vai estar relacionado com experiências que ela já teve anterior, com o nível de vida da pessoa, então, com o que ela já teve de experiência e como ela enxerga a condição de deficiência, para além de condições primárias e secundárias que pode ter. Por exemplo, uma deficiência ela pode acarretar condições secundárias, né? O Saulo, por exemplo, o professor Saulo, veio falando aí da disreflexia autonômica, que não é uma doença, mas é uma condição associada lá à pessoa com lesão medular. Mas, por exemplo, uma pessoa com amputação, ela tem uma outra condição, que por exemplo, a dor fantasma, ou assim, o membro fantasma, isso pode vir impactar em outras condições dela. Então, não necessariamente a pessoa com deficiência tem outras doenças, mas pode acontecer em virtude do tipo de condição que ela tem.
Então, eu tenho que associar isso. Se, por exemplo, ela tem se ela tem ataques epiléticos em virtude da condição de deficiência, então isso tudo a gente tem que considerar. Tá, e aí o que o personal vai fazer, o que o professor vai fazer, o que ele tem que considerar? Ele tem que entender essas condições. Então, a primeira dica é conhecer o diagnóstico da pessoa. Eu tenho que saber o que aquela pessoa está falando, né? O que aquela pessoa, qual que é o diagnóstico dela, o que ela tem de condição para eu trabalhar o segundo item, as potencialidades. Então, eu não vou olhar para ela, igual existe essa foto que tem uma pessoa usuária de cadeira de roda segurando um medicine ball. Eu não vou olhar para ela e vou falar assim, essa pessoa não consegue andar. Eu vou olhar para ela e vou falar assim, opa, essa pessoa ela se locomove diferente, né? Mas eu tenho ali potencialidades que podem ser, né, e devem ser trabalhadas, e pensar nos tipos de adaptação com base nas características dessa pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava treinando na academia e eu vi um professor tentando forçar que o aluno fizesse determinado exercício. Só que se o professor tivesse conhecimento da condição de deficiência daquela pessoa, que nitidamente era uma paralisia cerebral, ele não ia tentar forçar aquele movimento, porque ele ia saber que aquela pessoa tem uma condição chamada hipertonia, que é excesso de tônus muscular. Então, ele faria uma adaptação para aquela pessoa que tem hipertonia, e naquele caso a hipertonia hemiplégica. Então, de um lado do corpo. Então, se eu não conheço isso, dificilmente eu vou conseguir realmente sair daquela fase de medo, né? Então, alguns exemplos que a gente pode utilizar, então, com as pessoas com deficiência físico-motora, por exemplo, igual o Saulo falou das pessoas com lesão medular, a gente dá uma atenção para a intensidade do exercício, para esse monitoramento. Nas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, eu deixar que ela repita mais, muito mais, né? E aí eu coloquei o volume, mas talvez é melhor ela fazer, dentro desse volume, mais repetições, porque se a deficiência intelectual ela tem uma dificuldade de aprendizado, então isso ou seja, ela aprende mais lentamente, isso pode ser minimizado com maior demonstração e maior execução daquele exercício. E, por exemplo, na pessoa com deficiência visual, um cego, por exemplo, ela alterar a modalidade do exercício. Então, se a gente pegar as esteiras, né, existe um risco quando a gente aumenta a velocidade da esteira sem falar para a pessoa cega, porque ela vai ter que regular a velocidade e isso pode ser um impacto, ela pode ter um acidente dependendo da velocidade. Então, será que se aquela pessoa ainda não tem essa experiência, eu não posso mudar esse modo de treinamento, desse exercício de endurance, um exercício na bicicleta, que ele está mais sentado, que aí eu tenho menor risco, até ele gradativamente ter essa percepção e conseguir? Então, essa também é uma questão que a gente tem que pensar. Outra questão que a gente tem que pensar é a respeito do ambiente. As academias, aqui eu vou deixar muito especificamente das academias, pensando na estruturação desse ambiente. Então, a academia, de uma certa maneira, ele é um local que ele é propício para a melhoria da saúde da pessoa com deficiência. Então, desculpa, toda vez que tiver esse QR Code, é porque isso dá o link para algum artigo científico, tá? Então, a academia é o local propício para as pessoas melhorar a saúde, né? Buscar socialização, assim como outros espaços, mas aqui especificamente da academia. Só que a gente tem alguns problemas. Não existe um alinhamento com as normas culturais da academia. Então, a pessoa com deficiência, quando ela chega, ela basicamente ela é olhada e ela vira o centro das atenções porque ela é diferente. Ela é diferente porque ela usa cadeira de roda, porque ela é cega, porque ela tem uma síndrome de Down, uma série de questões. E em muitos momentos, dependendo do tipo da academia, das pessoas, isso dá um desalinhamento, porque as pessoas enxergam aquilo como uma doença, e não é uma doença. É uma condição de deficiência, que o conceito é totalmente diferente. Então, é muito complexo isso, e isso é um relato, geralmente, dessas pessoas quando vão na academia, quando estão envolvidos nesse local. Ao mesmo tempo, isso causa uma condição psicoemocional nela, porque ela olha para o outro
E, de uma certa maneira, a nossa sociedade é comparativa. Por isso que, muitas vezes, as pessoas sempre usam a terminologia normal. Elas usam a terminologia normal porque é uma maneira de comparação com algo que tem relação muito mais estatística do que se existe ou não, que é a curva de Gauss, que é uma curva chamada de curva que está relacionada com 95% da população vai ter uma característica similar. Então, quando a pessoa com deficiência ela chega nesse local, ela causa, de uma certa maneira, essa deficiência psicoemocional. Ela olha para o outro, eu não consigo, eu não sei. Isso é totalmente colocado na academia. Muitas vezes, um exemplo claro que eu vou falar mais à frente, o balcão da academia, eles é um balcão alto, então não tem uma condição de uma pessoa usuária de cadeira de roda, uma pessoa com baixa estatura conversar adequadamente com o atendente, porque o balcão é muito alto, e isso causa ali um constrangimento emocional. E existe a falta de representação dentro do ambiente da academia. Nós não vemos dentro desse ambiente profissionais de educação física com deficiência. Isso é até foco de um estudo que a gente está fazendo agora com pessoas com deficiência formadas em educação física. Então, a gente quer saber um pouquinho, conhecer um pouquinho disso. Então, a gente não vê essa representação enquanto no professor, no atendente. Nós não vemos essa representação dentro da academia. E isso causa realmente um certo desconforto, um distanciamento. Essa aqui são dados de um estudo que nós fizemos para a gente observar o quantitativo de questões que nós temos dentro da academia, que deveriam existir, e muitas vezes não existem. Então, a questão do balcão acessível, eu falei aí, a maioria das academias que a gente investigou não tinha. Equipamentos de musculação com identificação de braille. Como que eu quero dar autonomia para a pessoa com deficiência ela participar, né? Ela ter autonomia dentro da academia, se ele não sabe qual que é o nome do equipamento. Vou falar bebedores de pia com sensores, atendimento especializado. Então, chega uma pessoa surda. Será que esse atendente ele tem a condição de fazer esse atendimento porque precisa da Libra? Se ele não for, se essa pessoa não souber ler, como que vai ser? Então, uma série de condições que geram barreiras para essa pessoa frequentar o ambiente. Então, o que a gente tem que observar? Nível de luminosidade. Essa academia está com refletores, né? Algumas academias têm isso ligados, ou o nível de luminosidade é baixo. O quanto que eu conheço desse espaço e o quanto que essa pessoa com deficiência conhece desse espaço, se existe mudança, né, nas condições da academia, que são constantes. Então, um dia um equipamento está num lugar, na semana que vem ele já tem em outro lugar. Então, essa variabilidade dos espaços, de pessoas, de objetos, isso pode ser uma dificultação, dificultar, na realidade, a participação, a inclusão dessa pessoa nesse ambiente. A característica dos pisos, um piso que, às vezes, para uma pessoa que usa uma muleta, ela vai ser um piso que vai dificultar, ou eu não tenho piso tátil, e isso dificulta a movimentação do aluno com deficiência visual, né, o cego. Então, essas são características que nós temos que observar, e lógico, pessoal, eu estou falando isso aqui, mas eu sei que a gente não vai conseguir resolver tudo. Eu não vou... talvez vocês, enquanto professores, não vão conseguir chegar para o dono da academia e falar que ele tem que mudar o piso da academia, porque o dono não pode não se importar com isso. Isso eu entendo, mas dentro daquilo, pegando aquela pergunta que o Saulo fez, o que eu posso fazer diferente no ambiente da academia para que essa pessoa se sinta mais confortável? Talvez isso é a pergunta essencial, né, de tudo. Então, coisas que eu posso pensar ali, né, dicas para esse trabalho. Primeira delas, como que o ambiente afeta o treinamento? É muito frio, é muito quente? O que eu tenho que fazer nesse ambiente? Tem muita gente? Não tem? Quais são as adaptações das instalações esportivas ou da academia que eu posso utilizar? Que eu posso fazer? Então, existe lá em algum equipamento, existe a possibilidade de eu retirar o banco para essa pessoa entrar com a cadeira de roda? Ou não? Ou
a questão da transposição, existe uma maneira de transpor mais facilmente da cadeira de roda para esse equipamento, então, pensar nessas questões, usar questões de tecnologia assistiva, e aí, de novo, tecnologia assistiva não é só aspectos da informática, mas, por exemplo, uma luva que ele consiga, eu vou mostrar um exemplo mais à frente, uma luva que ele consiga pegar um halter, por exemplo, que tem algum encaixe para o halter, isso é tecnologia assistiva. Pensar na acessibilidade, não só o direito de ir e vir, mas não só o fato de ter o acesso, mas também as questões de comunicação, como o Felipe já bem falou. Então, isso são coisas que vocês podem fazer nas academias, né? Criar esse ambiente seguro, né? E aí, um ambiente seguro significa que é um ambiente que seja totalmente conhecido por aquela pessoa e também trabalhar dentro da academia os alunos, né? Aquela questão da acessibilidade atitudinal, que foi o que o Felipe falou mais cedo, também falar um pouquinho sobre isso, tentar trabalhar uma maneira disso com os alunos. Pensar que, para uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, eu vou ter que dar informações mais claras, mais objetivas. Então, talvez eu vá precisar acompanhá-lo mais vezes, né? Estar do lado dele ali sempre, para falar um pouquinho de como é o exercício, repetir isso quantas vezes forem necessários, né? Aqui eu coloquei um exemplo para a gente remover a barreira. É lógico que aqui é uma condição que é lógico, as academias podem ter essas condições, né? É lógico que, né? E aí aqui em cima tem a questão do balcão, né? Adaptado, aqui o balcão convencional, o balcão adaptado, né? Mesas adaptadas, né? A sala, né? Com todas as adaptações para diferentes pessoas, inclusive tem uma pessoa sentada aqui que provavelmente pode ser um idoso, né? Salas com portas mais amplas, né? Aqui tem uma pessoa cega andando, né? Então, pensar em um ambiente de academia que seria, lógico, é o ideal, mas é difícil, mas então o que a gente pode fazer dentro da realidade que nós temos? E, para a gente ir se encaminhando aqui, a última parte daquilo que ia falar é sobre o treinamento, né? Então, é a tarefa, é o treinamento que a gente tem que pensar. E pensando nisso, né, não tem como eu falar dessa parte sem lembrar dos princípios do treinamento, né? O treinamento, de uma maneira geral, o treino de força, o treino de endurance, de flexibilidade, ele busca algo, que é a adaptação. Essa adaptação, ela vai ter uma relação direta com a individualidade biológica, e aí, de novo, a pessoa com deficiência, de novo, eu tenho que conhecer, a gente volta lá naquele primeiro item, conhecer a pessoa com deficiência, mas eu também tenho que pensar nos princípios da carga, que vão estimular a adaptação, nos princípios que vão orientar que tipo de adaptação ele vai ter, principalmente a especificidade, nos princípios que vão assegurar a manutenção dessa adaptação, no princípio de ciclicidade. Então, quando eu pensar no treinamento, e até teve uma pergunta a isso, Saulo, né, sobre como seria a questão da avaliação e a prescrição, se eu não avalio, e isso eu vou falar logo após, eu não tenho como garantir essas adaptações. Se eu não faço essa avaliação, eu não tenho como garantir nenhuma dessas informações aí. Então, como que eu vou falar para o meu cliente que ele está melhorando? No início ele vai melhorar, mas e depois? Então, esses princípios eles estão envolvidos. E aí, quando a gente pensa na tarefa, o exercício por si só, eu tenho que pensar nas demandas de cada exercício, nas demandas da tarefa, nas adaptações dos exercícios e das atividades, como que eu posso, quais os objetivos específicos eu posso ter. Então, eu tenho que pensar no treinamento em si. Então, como que eu adapto o treinamento? Porque vocês vão perceber que eu vou evitar de falar de exercício X ou Y, se ele vai ter maior estimulação ou menor, porque não é esse o foco ainda. O foco é só eu pensar assim, opa, eu tenho a demanda de exercício que eu tenho que, por exemplo, nesse vídeo, melhorar a capacidade de membros inferiores dele. Então,
Como que eu vou fazer isso uma vez que ele é amputado unilateral para ele fazer, por exemplo, um agachamento? Quais são as adaptações que eu vou ter que fazer? Né? Como que eu vou fazer isso ao longo do tempo? Então, quando eu falo analisar a tarefa, é pensar nessas adaptações. Então, aqui eu tenho outras adaptações, não é na academia, mas adaptações que ocorrem ali. Aí a gente tem pessoas que são da modalidade paralímpica bocha, fazendo o seu treino de força, cada um dentro da sua característica, esse com elástico, o outro com um pezinho. Então, cada um deles, isso tudo é adaptação. A pessoa tem dificuldade, então, por que eu não posso usar um cabo de vassoura para fazer alguns exercícios, e esse exercício, né, vir a ser benéfico para a pessoa, né? Usar caneleiras. Então, eu estou mostrando uma série de adaptações que podem ser realizadas. Eu não preciso trabalhar. A gente da educação física, eu não preciso só pensar no exercício, pensando somente no equipamento. Tem que e é engraçado que, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu lembro de um professor, meu professor da disciplina de musculação, que ele falava o seguinte, que o profissional de educação física, ele não tem que saber o nome de equipamento de musculação. Ele tem que saber o nome da ação que está sendo realizada. Então, se ele vai fazer flexão de cotovelo é flexão de cotovelo. Se eu tiver com anilha, se eu tiver na máquina, se eu tiver com um saco de batata no braço, se eu tiver com... Então, eu tenho que entender o exercício. O implemento, ele vem para complementar. Então, é basicamente isso que eu falo quando eu falo desses exemplos ali. Estou colocando outros exemplos aqui da esquerda, materiais adaptados, né, que podem ser utilizados por pessoas com deficiência. Então, são luvas, né, são o que eles falam lá, as garras, né, que podem ser utilizados para fazer exercícios. Então, eu não estou deixando de fazer o exercício, eu estou adaptando um equipamento utilizado para fazer o exercício. Então, eu consigo pensar nessas questões, né? Na execução do treino, alguns cuidados, principalmente quando a cadeira de roda está aqui, então, travar a cadeira de roda enquanto profissional aqui, né? Ou então, que ele coloque o peso do corpo dele para baixo para que consiga fazer o exercício de uma maneira adequada. Então, esses são exemplos de adaptações que seguem a questão do treinamento e que fazem sentido, né? Aqui, também algumas outras adaptações, que eu vou passar mais rápido aqui, mas só para vocês observarem que existem diferentes condições que a gente pode utilizar. Para além desses 3 fatores, quando a gente pensa no treinamento, eu tenho que fazer a avaliação e monitoramento. Então, a avaliação é algo a longo prazo, é algo que é mais genérico, porque a avaliação ele depende dos testes, e a partir dos testes eu tomo uma decisão, e isso é a avaliação. Eu posso fazer isso em períodos mais afastados, mas eu posso fazer isso constantemente, no dia a dia, que é o monitoramento. Então, a avaliação ela deve ser individualizada, ou seja, para cada pessoa com deficiência, eu tenho que verificar qual que é o método, qual que é a capacidade que eu quero avaliar, né? E definir as metas para essa pessoa de uma maneira realista, tá? Então, só para exemplificar, está aqui o QR Code, esse é um trabalho do nosso grupo, um artigo que a gente publicou agora, bem recente, que ele traz ali algumas métricas para monitorar a carga de treinamento, né, isso no ambiente esportivo, e eu deixei em destaque as principais métricas indicadas pelos treinadores, ou seja, eu tenho a percepção subjetiva de esforço como a principal métrica, mas eu tenho o número de exercícios específicos e número de sessões por semana. Então, para que é isso? Vamos pensar, pessoal, eu tenho uma pessoa na condição de deficiência que eu preciso monitorar. Eu preciso saber como está a resposta dele, porque, igual o Saulo falou, se, por exemplo, uma pessoa com lesão medular ela tiver muita infecção, ela vai impactar no exercício dela. Então, por exemplo, no rugby, a gente tinha um jogador, um atleta, que ele tinha muitas lesões ao longo do campeonato e ao longo
das sessões de treinamento. E a gente foi investigar o que era. Ele estava com uma carga de treinamento muito alta e muito movimento repetitivo. Então, a gente começou a repensar como ele iria fazer os exercícios específicos. Então, reduzimos sessões de treinamento dele, enfocamos em capacidades mais específicas. Então, quando eu tenho essa pessoa com deficiência lá, independente se é uma pessoa com síndrome de Down, eu posso apresentar para ele uma escala subjetiva com desenhos que ele vai entender aquela escala e ele vai mostrar para ele como que ele se sente. Eu sabendo disso, eu também entendo que a pessoa com síndrome de Down, ela pode ter ali, por alguma característica fisiológica, né? Às vezes um excesso de peso, alguma coisa, talvez vou ter que trabalhar com ele com uma intensidade menor. Então, se eu constantemente vou monitorando durante a sessão, eu vou tendo essa resposta, né? Para evitar uma série de condições. Então, algo que eu prezo muito é a questão de avaliar e monitorar. Isso é algo que é essencial na educação física, e aí, desculpa, eu vejo que em muitos momentos, na academia, os professores, os personagens estão negligenciando essa capacidade. E a gente trabalha com o aluno, né? Então, como que eu crio um ambiente, né, um programa de exercício ali, já estou finalizando, tá? Não é só 2 slides ou 3, 3. Específico para esse grupo. Eu tenho que pensar na frequência do exercício, na duração, na especificidade, na intensidade, na progressão. Olha que interessante. Eu não falei nada diferente que é para uma pessoa sem deficiência. Ou seja, nós temos ali nessa condição que as variáveis do treinamento, elas são as mesmas. Então, não existe a dificuldade se eu conheço as variáveis do treinamento. O que eu estou acrescentando aqui é acrescentar conhecimento da pessoa com deficiência. E aí eu tenho as adaptações metodológicas, que elas formam um quebra-cabeça. Eu posso fazer isso pensando só no equipamento, eu posso pensar nisso, pensando ali regras, quando eu trabalho no esporte convencional, mas vamos pegar ali a questão da academia. Eu posso pensar nisso no equipamento, no ambiente que ele está envolvido, no tipo de instrução que eu dou, se eu utilizo mais a demonstração, se eu utilizo mais a instrução verbal. Se a pessoa tem uma deficiência visual, então talvez eu utilize mais a demonstração, sim, que ele toque, que ele realize o movimento, ou que ele toque em alguém realizando o movimento. Então, essas são adaptações que eu preciso pensar no meu dia a dia. E aí, nós temos alguns desafios, né, para esse treinamento, né, para pensar nessas pessoas ali no ambiente de treinamento, que é, primeiro, aumentar a conscientização da importância, né? A gente sabe que são nem 1%, talvez de 1 a 2% das pessoas com deficiência conseguem seguir as orientações, os guias, né, de condições ali de mínimo de atividade física, de exercício físico semanal, a gente sabe disso. Talvez as pessoas que estão envolvidas no esporte, elas consigam fazer isso melhor. Então, aumentar a conscientização dessa importância, desenvolver mais pesquisas sobre as adaptações e a implicação dessas adaptações, né? A gente tem muitas pesquisas mais genéricas, mas desenvolver as adaptações específicas, será que o quanto que isso impacta, quanto que isso vai impactar, quando que isso vai impactar ali nas pessoas, tá? Então, esses são alguns desafios. E aí, para finalizar, eu gosto muito desse versículo do Provérbios, porque, para mim, é a essência de tudo que a gente falou aqui. Hoje quem está ficando no dia está tendo uma série de informações que vão se resumir em mudanças práticas no dia a dia. Então, é justamente isso que eu quero dizer, que para a pessoa que tem compreensão, ou seja, que conhece, que está aprendendo, que busca, tudo fica claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. E é isso que vocês estão fazendo hoje, sendo bem informados, procurando as informações. Nenhum dos palestrantes até agora ele trouxe receita de bolo, ele trouxe justamente perspectivas de trabalho
porque cada ambiente, cada pessoa, cada tarefa, ela tem as suas características específicas. Então, quero agradecer aí a atenção de todos, né? Aí está o meu e-mail institucional e também tem aí a minha página lá do grupo de estudos. Fiquem à vontade para acompanhar aí, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez ao CREF, ao Renê, ao Luiz Felipe, né? Ao Felipe Catunda pelo convite também, e falar que cada dia mais a gente está buscando. E aí, deixa eu só, para finalizar aqui, eu acho que o Ceará, e aí, está saindo muito à frente, né? Eu deixei para falar isso no final. Assim como o professor Ricardo Catunda, ele trouxe ali a informação que vai ter o curso de especialização na UES, junto com o AB, que é a Universidade Aberta do Brasil, né? A gente acabou de receber também a nossa aprovação de uma especialização também em Educação Física e Esporte Adaptado, só que essa vai ser presencial pela UFC. Então, vejam que são mais possibilidades e não existe conflito nas duas. Na realidade, elas vão contribuir para a melhoria do ensino, né, e das informações para que vocês possam ter uma intervenção melhor na educação física. E, além disso, quem se interessar, a gente tem um mestrado lá da fisioterapia, no qual eu oriento com uma linha de pesquisa que é neuromuscular, também voltada para essas questões aí da pessoa com deficiência. Tá bom? Então, o Ceará tem... Tá? Eu fico muito feliz de vir para essa cidade, para esse estado, e a gente poder fazer essas coisas todas aí. Um abraço e obrigado. Obrigado, professor Mário. Excelente palestra. Tá aí, pessoal, temos duas grandes possibilidades aí, uma na Universidade Federal do Ceará e uma na Universidade Estadual do Ceará. Então, a gente está bem contemplado aqui no Ceará e no Brasil com essas pós-graduações, vamos dizer assim. Professor Mário, obrigado mais uma vez. O senhor já é um veterano aqui no Café com Personal, certamente estará conosco em próximas oportunidades. Eu quero avisar a todos que o link para a emissão do certificado será colocado no período da tarde, tá certo? Nós vamos agora para o intervalo de 45 minutos para o almoço e 13 horas pontualmente a gente volta, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom almoço e 13 horas estamos aqui no canal do Confef. Aproveite para divulgar esse link do YouTube do Confef com seus colegas para que mais pessoas possam receber esse conteúdo de qualidade.